Olá, bem-vindo novamente aos nossos vídeos sobre contabilidade pública. No vídeo de hoje, vou falar sobre as demais classificações da Receita Pública. São classificações acadêmicas, então são doutrinárias, então elas não são classificações oficiais da Manual de Contabilidade aplicada ao setor público, mas é importante sabermos. É interessante, se são classificações acadêmicas, é bacana que sejam discutidas. Bom, nós temos quanto à coercitividade. O que é coercitividade? Coercitividade é o que? Imposição. Então nós temos dois tipos de receitas. Então coercitividade é algo que é imposto, algo coercitivo é algo que é imposto, obrigatório. Então nós temos receitas originárias que decorrem da exploração da atividade econômica do Estado. Vocês vão entender a diferença no exemplo. E receita derivada são as que decorrem do poder soberano do Estado. São aquelas que são obrigatórias. Então vamos ver exemplos aqui, ó, das duas. Receita originária, exemplo, receita de serviços, juros, patrimonial, operações de crédito, etc. E aquelas que são derivadas, são coercitivas, obrigatórias. As receitas tributárias, você não é obrigado a pagar imposto, não é obrigado a pagar taxa, contribuição de melhoria, não é obrigado? As contribuições, todas as contribuições sociais que nós falamos, são as duas primeiras classificações de receita corrente. E o empréstimo compulsório, que é uma receita de capital. Então, tirando as tributárias, as contribuições e o empréstimo compulsório, e além, não está aqui, mas além das multas, as demais receitas são receitas originárias. Então, as derivadas são tributárias, contribuições, empréstimo compulsório, multas pecuniárias, ou seja, multa em dinheiro, são receitas derivadas. Por quê? São impostas pelo Estado. Então, por exemplo, uma receita de operação de crédito, por exemplo, alguém empresta dinheiro para o Estado se quiser, não é obrigado. Então, alguém paga juros para o Estado se quiser, porque fez uma operação com o Estado de crédito, mas ninguém é obrigado a fazer isso. Agora, todo mundo é obrigado a pagar imposto, taxa, contribuição de melhoria, as contribuições em geral, CID, a CID do combustível. Você vai lá no posto e fala que você não quer pagar a CID? Não, você tem que pagar, está no combustível, está embutido no valor do combustível, não tem como você não pagar. Empréstimo compulsório, instituiu o empréstimo compulsório, tem como você não pagar? Não, você tem que pagar. É óbvio que o governo depois tem que devolver, mas não interessa, você é obrigado a pagar esse empréstimo compulsório. Bom, uma outra classificação é quanto ao impacto no PL, quanto que se afeta ou não o PL. Por quê? Como nós estamos falando de receita pública, nós estamos falando de receita e como é orçamentária, é todo o ingresso de recursos, despesa é toda a saída. Então tem algumas receitas que são ingressos de recursos que não afetam o PL. Por exemplo, ó, nós temos aqui as receitas efetivas, são aquelas que provocam modificação no PL. Quais são elas? As tributárias, serviços, juros, patrimonial, mesmo exemplo que eu dei anteriormente. Por quê? Quando você tem uns juros, recebimento de juros, aumenta lá o caixa do governo e ao mesmo tempo lá embaixo é uma receita. Agora, vamos pensar um pouco, são receitas orçamentárias, sobre o aspecto orçamentário, mas vamos pensar no patrimonial. Quando você faz um lançamento contábil de um juro, você tem recebendo um juro que está lá vai lá no caixa do governo, e lá embaixo, afetando o PL, você tem uma receita. Uma receita patrimonial, dividendos que o governo recebe, vai aumentar o caixa e lá embaixo no PL afeta o PL, aumentando o PL. Então as receitas não efetivas não provocam modificações do PL. Você quer ver um exemplo? Operação de crédito. O governo fez uma operação de crédito, pegou dinheiro emprestado, aumentou o caixa do governo e aumentou o passivo. Aumentou o ativo, aumentou o passivo. Teve variação no PL? Afetou o PL? Não. Mas por que é uma receita? Porque sob o aspecto orçamentário, todo ingresso de recurso na contabilidade pública, todo ingresso de recurso é uma receita. Então, ingressou recurso, receita pública. Nós podemos ter despesas efetivas e não efetivas também. Depois, quando a gente estiver falando de despesa pública, eu dou alguns exemplos. Aqui nós estamos falando de receita. Então, alienação de bens. Então, o governo vendeu um imóvel, vai baixar um ativo imobilizado e o dinheiro vai para o caixa. Houve alguma modificação no PL? Não.
Empréstimo compulsório, a mesma coisa, entrou dinheiro no caixa e gerou uma obrigação para o governo depois de devolver esse dinheiro. Amortização de empréstimos, a mesma coisa. O governo emprestou dinheiro, recebe o pagamento da amortização desse principal do empréstimo, entra dinheiro no caixa e diminui um ativo que é o quê? Um direito que o governo tinha. Então não há o quê? Nenhum impacto no PL, não afeta o PL. Não há nenhuma modificação no PL. Então essa classificação se refere a se houve impacto no PL, aí é efetiva, se não houve, é não efetiva. E serve para despesa também. A última classificação é quanto à periodicidade. Nós temos aquelas receitas ordinárias, elas ingressam com regularidade. Elas estão sempre o quê? Ingressando. Elas fazem parte do curso normal da administração pública. Quais são elas? De novo, tributária, serviço, patrimonial, operações de crédito. E as extraordinárias são aquelas que são excepcionais e temporárias. São em casos específicos e duram pouco tempo. Então, por exemplo, os únicos dois exemplos que nós temos. Imposto extraordinário de guerra, que é no caso de guerra externa ou sua iminência, e empréstimo compulsório, que é no caso de guerra, calamidade pública ou relevante interesse nacional. Então, quais são as receitas extraordinárias? Imposto extraordinário de guerra e empréstimo compulsório. E o resto? O resto são receitas ordinárias. Então, os únicos exemplos extraordinários são essas duas. O resto tudo são receitas ordinárias. Bom, gente, espero que tenha ajudado esse vídeo. Eu agradeço mais uma vez a atenção e muito obrigado.